Então, aqui, transformando essas frações, né, com o mesmo denominador através da multiplicação, no caso, nesse caso aqui, nós conseguimos observar que a quantidade de meninos é maior que a quantidade de meninas. Poderia também ser feito, nesse caso aqui, uma divisão, porque nós conseguimos dividir o 8 e o 4, eles têm números que são divisíveis em comum. Se eu tivesse dividido aqui esse 8 por 2, né? Se eu tivesse dividido aqui por 2, o 8 dividido por 2 ia ficar 4, e o 6 também dá para dividir por 2, e ficaria 3. E a gente também consegue observar, então, transformando só uma das frações, colocando elas com o mesmo denominador, a gente também consegue perceber, então, que o número de meninos aqui é maior que o número de meninas. E não precisou transformar em frações equivalentes as duas frações, né? Nós conseguimos transformar apenas uma e deixar com o mesmo denominador. E vimos, então, que 3/4 é maior, né, que 1/4 também. Então, vamos continuar aqui. Então, ao compararmos as frações com denominadores diferentes, primeiro devemos obter frações equivalentes, reduzindo-as ao mesmo denominador. Lá na atividade 3 da página 162, deixa eu só olhar aqui, nós fizemos para achar um denominador em comum, né? A atividade dava um denominador, e aí você tinha que colocar um denominador em comum ali, determinando o numerador ou determinando o denominador de acordo com o valor que era dado na atividade. Então, aqui na questão de número 2, está falando, supondo que tem 32 alunos nessa sala, quantos são meninas e quantas são meninos? Então, aqui vocês já viram a resposta, mas eu quero saber de vocês, como que eu chego nesse valor de 24 meninas de 24 meninos e 8 meninas? Que cálculo que eu tenho que fazer? Nós já estudamos isso. Que cálculo que eu preciso fazer para chegar nesse resultado? Dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Ah, aluno nota 10, hein? Exatamente. A gente vai fazer uma fração, vai calcular a fração de uma quantidade que nós já aprendemos nas aulas anteriores. Vai dividir pelo denominador o valor total, que é o 32, divide pelo denominador, e o resultado dessa divisão você multiplica pelo seu numerador. Lembram disso? Eu ficava lá, divide pelo numerador, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador, divide pelo denominador. Lembram disso? Agora lembram, né? Mas acho que vou ter que falar mais vezes na cabeça, assim, para fazer divide, multiplica, divide, multiplica. Então, vamos lá. Então, para eu achar, calcular a fração de uma quantidade, eu vou dividir o todo, pego o meu total, que é o total de alunos, no caso, dessa situação aqui, o total de alunos, que são 32 alunos, e vou dividir pelo meu denominador, que no caso lá deu... Peraí, deixa eu voltar aqui que eu não lembro mais. Deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela. Que é o 16, no caso, né? Divide pelo denominador e vai multiplicar pelo numerador. E eu poderia ter feito isso também, mesmo com as frações, sem ter transformado elas em frações equivalentes, porque o valor seria o mesmo. Assim como nós fizemos na atividade 5, com as questões que o Raul e a Rebeca acertaram na avaliação que eles fizeram. Lembram disso? Eram frações diferentes. Quando eu faço mesmo frações diferentes de uma quantidade, eu vou ter o mesmo resultado, porque eu estou fazendo do todo.
Então, vamos lá para a questão de número 3. Guilherme, vamos abrir esse vídeo e fechar esse áudio. Eu já conversei várias vezes com vocês a respeito do vídeo desligado. Então, vamos lá. Eu vou trocar a página aqui, porque eu tinha colocado o livro do professor para agilizar um pouco mais, que demora para eu... Mas vocês podem ir fazendo. Façam, então, agora essa questão de número 1, primeiro. O que vocês vão ter que fazer nessa questão de número 1? Vão tornar as frações equivalentes, né? E aí, encontrando um denominador em comum, para poder dizer qual dessas frações é maior, se a primeira fração é maior ou se ela é menor. Então, façam a questão número 1, enquanto eu vou pegando aqui a apostila do aluno. Como que você chegou nessa... Matheus, como que você chegou a essa conclusão? Eu fiz a conta 3 dividido por 8. E daí depois eu fiz 4 dividido por 7. Eu também fiz as duas contas. Eu fiz 3 dividido por 8 e 2 dividido por 9. E daí eu vi qual era maior. E como os dois eu coloco um zero lá na frente, coloco zero vírgula e vejo qual é maior. Entendi. Você faz o cálculo, vai dar um resultado com números decimais algumas vezes, né? Uhum. E aí você observa qual é o maior. É uma forma correta de fazer também. Entendi agora o seu... Pode ser feito dessa forma também. E aí, Rafa, como que você está fazendo? Vezes 2. Mas vezes 2 vai ficar igual o denominador? Se eu pegar o 8 vezes 2 vai dar 16 e 9 vezes 2 vai dar 18. Tem que ficar com o mesmo denominador, no caso, né? Yuri, como você está fazendo, Yuri? Ô, Pro, Pode falar. a gente não tá na página 167? Sim. Então, meu pai falou pra eu fazer até 169. Eu já fiz, eu acho. Só que ele não Entendi. tá certo. Tá. Mostra para mim aí, deixa eu ver. É pra mostrar a aula toda? Só a questão 1. Põe a apostila pertinho da câmera para dar uma olhadinha. Ok. E como que vocês como que vocês chegaram a esse resultado? A essa conclusão? A gente foi fazendo pelo número de cima, o numerador. A gente foi colocando maior e menor.
Então, mas a base tem que ser o de baixo, tá? Tem que ser o mesmo denominador. Tá. O numerador não tem problema de ficar diferente, até porque ele vai ficar diferente, né? Ele vai ficar diferente mesmo, porque está mostrando duas quantidades diferentes, duas frações diferentes de uma mesma quantidade. Não precisa apagar, calma aí, vamos só pensar aqui agora. Esse cálculo que o Matheus fez é bem legal também, gente, porque uma fração não é nada mais do que a divisão do número de cima pelo número de baixo. Só que, para eu dividir 3 por 8, ele vai dar um número decimal. 3 dividido por 8, né? Então, esse cálculo eu não ensinei ainda para vocês. A gente vai entrar nos cálculos com números decimais mais para frente. E então, para tornar essa fração equivalente, a gente pode pensar o 8 e o 9. Se eu multiplicar o 8 por 9, vai dar quanto? Quanto que é 8 vezes 9? Só olhando o denominador. Oito 72. vezes 9? 72. Setenta e dois. Isso. Respondi 2 vezes. Só que uma foi meio baixa. E aí, quanto que é 9 vezes 8? Se eu multiplicar o 9 por 8? Mesma coisa. A mesma coisa. Então, os denominadores não vão ficar iguais? Sim. Os denominadores vão ficar iguais. E aí, se eu multiplicar o denominador, no caso do 3/8, eu vou multiplicar por 9, 9 vezes 8, e vou multiplicar também o meu numerador por 9. E vai dar quanto 3 vezes 9? Quanto? 3 vezes o 9. Guilherme, deixa o seu... Eu preciso ver você. 27. Hã? 27. Então, eu vou transformar eu vou transformar... Vou só fechar aqui. Espera aí que bugou tudo aqui. Ah, tá. É porque tá terminando de gravar aqui. Eu vou transformar a minha fração de 3/8 em... Pronto, pronto. Vou transformar aqui, ó. Vou multiplicar, perdão. Vou multiplicar por 9. Ficou bem estranho esse meu 9 aqui, mas tudo bem. Vou multiplicar por 9. Essa fração vai ficar, então, vou pôr aqui em cima, tá, gente? 27/72. Não é isso? E aí eu vou transformar essa aqui com o mesmo denominador. Então, eu vou multiplicar por 8. E o 2 eu também vou multiplicar por 8. E vou transformar essa fração 2/9 em 16/72. E qual fração dessas duas é maior? Qual fração dessas duas é maior? 27/72 ou 16/72? Essa é que... 27/72. Oi? 27/72? Exatamente, 27/72. Então, isso significa que 3/8
é maior que 2/9. Vocês conseguiram entender o que precisa ser feito para se chegar a esse resultado? Então, tem que transformar as duas frações em frações que tenham o mesmo denominador. Conseguiu fazer? Façam a letra B, então. Pensa aí, Regiório. Regiório é bom de matemática. Já fez, Regiório? Os 3? Aí, ó. Fiz a página inteira. No caso da letra B, por qual número que você multiplicou? Muito bom. Por qual número você multiplicou o 7 e o 5 para transformar eles em um denominador comum? Oi? Por qual número você multiplicou o 7 e o 5 da letra B para transformar eles em um denominador comum? Uma fração com denominador comum. O 7 eu multipliquei pelo 5 mesmo. E o 5 pelo 7. Só trocou, né? Uhum. É uma coisa. Isso mesmo. O 7 e o 5, se você multiplicar eles trocados, o 7 vezes 5, 35, e o 5 vezes 7 também vai virar 35, né? E aí, a gente vai conseguir visualizar qual é essa fração. Então, façam aí, multiplicando o 7 e o 4 pelo 5, e o 3 e o 5 por 7. A coisa que eu aprendi nessa aula, aparências enganam. Fizeram, pessoal? Eu sim. É que quando você falou para fazer as questões, Sim. eu achei que era para fazer a página inteira. Só por causa disso que eu fiz. Aham. E Não, na hora é que que você você... falou daquele negócio 998, eu tava lá na Mas você já 168, pegou? uma questão igualzinha, 989. Eu achei É que... verdade. Você já pegou a dica ali, né? Muito bom. Isso mesmo. Assim que eu gosto de você, participando da aula, prestando atenção. Pode fazer a 168? Pode fazer 168, 169. Até acabar a apostila. É porque daí a gente já vai fazendo a correção, né? Não, até acabar a apostila também não. E aí, turminha, vamos fazer a correção dessa daqui? Dessa segunda? Se eu multiplicar o 7 por 5, quanto que vai dar, Yuri? Quanto que é 7? Na letra B aqui, nós temos a fração 4/7, não temos? 35. 35. E se eu multiplicar o 4 por 5, vai ficar quanto? 20. 20. Então, fiquei com 20 e 35 avos, não foi? A minha fração? Uhum. Então, escreve ali em cima, 20 e 35 avos. E se eu multiplicar o 3 por 7, quanto que é 3 vezes 7? 21. 21. E 5 vezes 7? 75. 35. Então, eu vou ter 20 35 avos e 21 35 avos. Qual que é maior? Vocês anotaram aí? Vamos colocar aqui, então. Para prestar atenção. Oi? Ó, eu vou transformar essa fração
Presta atenção aqui, ó. Eu vou multiplicar ela por 5, tanto o meu numerador quanto o meu denominador. 4 vezes 5 é igual a 20, como vocês já disseram. 7 vezes 5 é igual a 35. Já eu multiplicando o 5 por 7, eu vou ter o mesmo denominador. Então, eu vou transformar em 35 aqui, né? 5 vezes 7, 35. E 3 vezes 7, 21. Então, qual é maior aqui? O 20 é maior ou menor do que o 21, 35 avos? Menor do que o 21. Menor. Então, eu vou colocar o sinal de menor. Menor que, né? Vamos fazer aqui a letra C. Eu sei que na tabuada... Aqui eu posso transformar... Deixa eu pensar aqui. Como que a gente pode fazer essa questão que é maior? 8 vezes 20? Hã? Pode falar o 8 vezes 20? Vocês fizeram sempre pelo outro número. Então, vamos fazer assim, não tem problema. 8 vezes... Vou multiplicar aqui por 20, porque facilita eu chegar à conclusão de um mesmo denominador em comum, né? Então, 8 vezes 20, quanto que vai ser? 160? 160. Deixa eu passar pra ver, deixa eu passar. E 7 vezes 20? 140. 140, ok. Vou multiplicar o 20 aqui por quanto? Para ficar com 160 também. Vezes 8. Vou multiplicar por 8. 8 vezes 20? 160. Vai permanecer o 160, o mesmo denominador. E 17 vezes 8? E agora? Estão me ouvindo? Oi? Ah, tá. Mas é claro. Então, vamos lá. Quanto que é 7 vezes 8? 56. 56. Eu já ensinei para vocês esse cálculo lá no terceiro ano. 56. Vou pôr o 6 aqui. Vou subir o 5 aqui. Quanto que é 1 vezes 8? 8. 8. 8. Mais 5, 8. 9, 10, 11, 12, 13, né? Vou pôr aqui o resultado, 136. O 140 é maior ou é menor do que o 136, 160 avos? Maior. Maior. Então, eu vou colocar aqui o sinal de maior. Ok? Acertou todos, Matheus? Matheus? Ah, tá. Até porque quando eu estou compartilhando a tela, eu quase não consigo visualizar vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer, então, a segunda. Você entendeu como que a prof pensou aqui, né? Eu entendi o seu cálculo também. Então, aqui está dizendo que o Daniel leu 3/4 de um livro e a Laís leu
4/6. Qual dos dois leu mais páginas desse livro? Então, que cálculo que eu posso usar aqui para transformar, então, para identificar aqui, né, quem leu mais? Eu fiz daquele mesmo jeito. Então, mas eu vou precisar que você aprenda esse jeito novo aqui, viu? Então, nós vamos transformar 3/4 e 4/6. Deixa eu tirar esse aqui, peraí. Eu vou fazer lá em cima mesmo. Em uma fração equivalente, né, com o mesmo denominador. Então, pode falar, Regiane. E se eu dividir por 6 e multiplicar por 4? Tá certo? Sim. No caso de qual que você está falando? Esse aqui? Não, da 4/6. Uhum. Peraí, deixa eu tirar aqui para eu entender. Peraí, quem está falando comigo primeiro? Regiane, né? Ok. Repete o que você falou. E se eu dividir por 6 e multiplicar por 4? Mas é que daí vai ficar com o denominador 1, né? É. Não, se eu ficar com o denominador 1, deixa eu ver aqui, peraí. Mas o 4 aqui, aí você vai ficar com 1 e 1. Não tem como dividir por 1. Por 4. Porque se eu dividir aqui por 4, ó, presta atenção. Na verdade, não dá para dividir por 3 o 4. O 4 a gente não divide por 3. 4. O 3 a gente não consegue dividir por 4. Entendeu? Para ficar aqui, para eu dividir aqui por 4, eu teria que dividir também o meu numerador. E o 3 não dá para dividir por 4, porque o resultado tem que ser um número inteiro. Eu posso multiplicar. Não, nem multiplicar, vai ter que ser por 6 mesmo. Aquele mesmo esqueminha do de cima. Multiplico aqui por 6. E aí eu multiplico o numerador também por 6. E aí aqui eu posso multiplicar por 4, que daí eles vão ficar com o mesmo denominador em comum. E aqui eu também multiplico por 4, né? Então aí eu vou ficar aqui com 24 e 18. E aqui o 4 vezes 4 vai ficar 16 e 24. Aí eu consigo identificar. Você entendeu, Regiane? Porque o mesmo número o mesmo cálculo que eu faço no meu denominador, eu tenho que fazer também no numerador. E aí, se eu dividir o 4 por 4, dá para dividir, mas o 3 por 4 não dá para dividir. Porque vai dar um número decimal. Entendeu? Então, vamos lá. Então, observando aqui, qual dos dois que leram mais partes do livro, mais páginas desse livro? Daniela. O Daniel. Ou a Laís. Exatamente. Quem leu mais foi o Daniel. Acho que dá tempo de fazer mais um. Ô, professor, Oi? você ainda vai fazer aula de ciências? Sim, tem aula de ciências ainda. Tá. Você não vai que hoje fazer em português hoje? Não, porque como a gente está atrasado no conteúdo de matemática, português a gente já terminou a apostila, né? E aí eu vou aproveitar, eu coloco lá o português, mas eu vou aproveitar para terminar essa aula de matemática. Só está faltando 8 minutos também, tá? Tá. Então, está dizendo na questão 3, vamos fazer essa questão 3 e já vou dar um tempinho para vocês tomarem, sei lá, café da manhã, se já precisam tomarem, ir ao banheiro, dar uma relaxada, uma esticada no corpo, tá? Eu não tomei café da manhã hoje. Então, eu vou dar os 20 minutinhos de intervalo, daí a gente volta, tá bom? Sim. O Guilherme e a Luciana participaram de um concurso.
E aí o Guilherme acertou 2/3 e a Luciana acertou 5/6 das questões da prova. Quem acertou mais questões? Vamos fazer a Luciana. mesma coisa. Luciana. Matheus, faz daquele, anota do outro jeito que a Pro está colocando também, para você entender como vai ser feito, tá? Ô, Pro. Se precisar responder alguma coisa em fração, digamos que esteja a opção de marcar X e ela esteja em fração, você não vai saber dizer qual que é a fração que está referente a esse número decimal, né? Ô, Pro. Pode falar, Yuri. Eu coloquei a Luciana. Por que a Luciana? Como você chegou a essa conclusão? Que cálculo que você fez para chegar a essa conclusão? Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo aqui para lembrar como que chega a essa conclusão. Então, a Luciana acertou 5/6 e o Guilherme acertou 2/3, né? Para chegarmos a um denominador em comum, eu posso multiplicar aqui por 2. Ó, vou fazer diferente, tá? Para vocês verem que não precisa ser sempre o mesmo número do denominador da outra fração. Então, 5 vezes 2 vai dar 10. E 6 vezes 2 vai dar 12. Para eu poder ficar com o denominador 12 aqui, eu vou ter que multiplicar esse 6 por 4, né? Esse 6 não, esse 3, perdão. Esse 3 por 4. Oh, carambola. E outra, multiplicando o 3 por 4, eu vou ficar com 12. 3 vezes 4, 12. Se eu multipliquei por 4 o meu denominador, eu também tenho que multiplicar o meu numerador. E 2 vezes 4, 8. Então, transformei as frações, deixei elas com frações equivalentes e denominadores iguais, e a gente já consegue, então, observar que 8 é menos do que 10. Então, quem acertou mais questões foi a Luciana. É Luciana mesmo o nome da menina? Foi a Luciana. Foi a Luciana. Isso mesmo. Agora, sabendo que a prova tinha 90 questões, quantas questões, então, o Guilherme acertou? Para eu fazer esse cálculo, nós vamos usar o cálculo de fração de quantidade. Vou pegar aqui a fração do Guilherme. O Guilherme acertou ali 2/3, né? De 90. Lembram desse cálculo? Vou pegar o meu 90, vou dividir pelo denominador e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador. Então, vou dividir aqui 90 por 3. Quanto que é 90 dividido por 3? É 180? Dividido. 30. Ah, tá dividido. 30, exatamente. 30. Vou pegar o 30 e vou multiplicar pelo numerador, que é 2. Lembram disso? Nós fizemos vários cálculos desses nas aulas anteriores. Quanto que é 30 vezes 2? 60? 60. Então, o Guilherme acertou das 90, ele acertou 60 questões. E a Luciana? A Luciana acertou 5/6. Então, eu vou pegar os 5/6 de 90 e vou calcular essa fração. Dividindo o todo pelo denominador e multiplicando o resultado da divisão
pelo numerador. Então, 90 dividido por 6. Quanto que é 90 dividido por 6? 15. 15. Muito bem, Regiore. E aí, vou pegar o meu 15 e vou multiplicar pelo meu numerador, que é 5. E quanto que dá 15 dividido, vezes 5? 75. 75. Então, tá faltando só um minutinho. Quem acertou, quem tinha feito já essas questões e acertou, pode estar saindo. Quando for 9h40, a Pro manda o próximo link. Ou vocês querem que eu mande às 10? 9h40. 40. 9h40 mesmo? Ok, então 9h40 eu mando o próximo link de ciências. Conteúdo novo, tá? Ô, Pro, Oi? mas dá pra eu lanchar um pouco? Dá 9h40, vai demorar ainda um pouquinho, tem 20 minutos. Tá. Já Tá pode bom? sair? Pode sair. Quem terminou e acertou, pode sair. Tá. Eu vou sair, Pro, eu terminei. Tá bom, pode sair.